Olá, nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre macroeconomia. Vamos tratar a respeito do capítulo 14 deste livro que vocês estão vendo na tela. O capítulo 14 desse livro trata sobre inflação e desemprego. Especificamente, nessa videoaula, trataremos sobre 3 tópicos. Tópico número 1, o que causa o deslocamento da curva de oferta agregada de curto prazo. 2, qual a relação entre a oferta agregada e a curva de Phillips. 3, como os deslocamentos afetam a curva de oferta agregada e a curva de Phillips. Capítulo 14. Nós iniciamos esse capítulo, então, com o tema inflação e desemprego, tá? E para iniciar, então, alguns termos chaves, nós temos aqui a curva de Phillips, a taxa natural de desemprego e a teoria aceleracionista. Falando então em inflação e desemprego, não tem como falar da famosa e tão conhecida e muito tratada nos diversos livros de economia, macroeconomia especificamente, não tem como falar então da famosa curva de Phillips, que trata acerca daquela aparente relação inversa entre inflação, taxa de inflação, aliás, e também taxa de desemprego. Então, vamos ler os conceitos aqui. Termos-chave: curva de Phillips, CP. Curva que mostra a troca compensatória, trade-off, entre inflação e desemprego, quando a taxa de inflação esperada pelo público permanece inalterada. Então, o que ele está querendo dizer? Ele fala aqui, primeiramente, olha, 3 termos interessantes. Primeiro, troca. Segundo, compensatória. E terceiro, trade-off. Vamos procurar aqui na internet, rapidinho, o que significa trade-off. Vamos ver aqui. Então, nesse blog aqui, a gente encontra uma definição bem precisa a respeito do que é trade-off. Bom, trade-off, então, a expressão trade-off é utilizada na literatura econômica para designar situações de escolha entre opções conflitantes. O que ocorre, então? Nós temos 2 coisas e nós temos que decidir pela aceitação de uma dessas coisas, tá? Então, a aceitação de uma dessas coisas vai implicar na exclusão da outra coisa, né? Então, aceitar uma coisa causa um impacto negativo na outra coisa. É o que ocorre no caso da inflação e do desemprego, como a gente vê aqui, né? Então, essa curva de Phillips, ela diz o seguinte: quando a inflação está alta, a taxa de inflação está alta, a taxa de desemprego é baixa. Ou a taxa de desemprego baixa é a mesma coisa que a alta taxa de emprego, economia aquecida, o mercado trabalhando, a economia trabalhando no pleno emprego, as pessoas estão trabalhando, o mercado está produzindo, enfim. Então, quando a inflação é alta, o desemprego é baixo, e quando a inflação é baixa, o desemprego é alto. Então, é isso que diz a curva de Phillips. E essa taxa natural de desemprego, ela diz o seguinte, vamos ler: taxa de desemprego determinada pela oferta e demanda de trabalhadores quando os empregadores e os trabalhadores pagam e recebem salários reais que esperavam. Ou seja, é aquela situação em que portanto, que independente da situação econômica da região, estado, cidade, país, enfim, independente da situação econômica que é a região onde a pessoa está inserida, a pessoa pode não aceitar trabalhar por uma determinada faixa de renda, um determinado salário. Então, independente da saúde econômica, da situação econômica, sempre vai haver um certo nível de desemprego, ainda que muito pequeno, tá? E esse nível de desemprego, essa taxa de desemprego, ela se chama taxa natural de desemprego. Ou seja, é uma taxa que sempre vai existir. E essa taxa está relacionada diretamente com essa teoria aceleracionista. E olha só o que diz essa teoria. É uma teoria segundo a qual o desemprego não pode ser permanentemente reduzido por meio da inflação. Ou seja, digamos que fosse possível que a inflação fosse baixada a zero. Olha, pode baixar a inflação do jeito que for, que sempre vai. Então, isso significa que ainda que fosse possível reduzir a inflação a zero, ainda teria gente
pessoas desempregadas, pessoas não trabalhando, pessoas que não aceitariam salários de mercado. Então, voltando à questão do trade-off, esse próprio site aqui, ele é um blog, na verdade, né, que eu encontrei aqui agora há pouco. Ele fala, olha o que ele diz: nas ciências econômicas, um trade-off mais citado é o caso da curva de Phillips. E essa curva ela implica no quê? Que implica na decisão de quem, por parte do governo, por ou maiores taxas de inflação ou maiores taxas de desemprego. Dá para ver até esse desenho dessa mulher aqui, né? Ela tem uma maçã na mão direita e ela tem uma outra coisa aqui, não sei, parece uma maçã dentro do pratinho na mão esquerda, né? E ela tá mostrando o seguinte, olha, ou este, né? Então é só para simbolizar aqui, tá? Que um trade-off, no caso da curva de Phillips, é justamente isso: ou mais inflação ou mais desemprego. Outra coisa interessante que a economia nos ensina é que um aumento na demanda, na procura agregada. Falando agregado, a gente fala em nível macroeconômico, macroambiente, de macroeconomia. A procura agregada, demanda agregada, ela tem aí como sua primeira consequência, né, o aumento dos preços dos produtos, né, dos bens e dos serviços, assim como também o produto agregado. Ou seja, se as pessoas estão comprando mais de uma hora para outra, inesperadamente no curto prazo, aumenta-se de forma significativa a procura por bens e serviços de forma agregada. Então as empresas elas vão se obrigar a produzir mais, aumentar ainda mais os seus estoques para atender essa maior demanda vigente e, consequentemente, lei da oferta e demanda, né? Uma procura maior ela vai implicar um nível de preços mais altos. Então é interessante o seguinte: agora perguntaríamos como aumentos na demanda agregada afetam os preços e o produto, tá? Então, isso aí já foi falado, só que tem outra coisa por trás disso. Para que a gente encontre essa resposta, nós precisamos saber o que causa, né, o deslocamento da curva de oferta agregada de curto prazo, né? Oferta, então, é o que as firmas, as empresas estão ofertando em termos de bens e serviços no mercado, né? E falando em serviços, a gente considera aqui o próprio trabalho das pessoas, no caso, o emprego, né? Oferta de. Então vamos começar com a seguinte pergunta: o que causa o deslocamento da curva de oferta agregada de curto prazo? No pleno emprego, os salários estão em seu nível de pleno emprego e todos recebem o que esperam. Vamos para uma definição de pleno emprego. A expressão pleno emprego refere-se, em economia, à utilização de todos os fatores disponíveis a preços de equilíbrio no mercado. Então, pleno emprego é a situação que ocorre quando o mercado está aquecido, quando todos que querem trabalhar têm emprego garantido e quando toda a produção gerada, existe uma demanda para essa produção gerada, ou seja, para esse nível de oferta, como a gente verifica nesse gráfico que dispõe aqui na horizontal a quantidade produzida e na vertical o preço dos produtos que são produzidos. A gente tem então uma curva de oferta, que é S, e a gente tem uma curva de demanda, elas são exatamente iguais. Ou seja, tudo que é produzido é vendido a esses preços de mercado, e todos estão satisfeitos. Ninguém se engana com a inflação, tá? Já a gente vai ver que aqui nesse capítulo o autor ele aborda a seguinte ideia: que no curto prazo, tá? Somente no curto prazo, não no longo prazo, infelizmente, as pessoas se enganam com a inflação. Por que isso? Porque os trabalhadores recebem o salário que esperam, tá? Se as pessoas não se enganassem com a inflação. Mas como as pessoas se enganam com a inflação, olha só, os poupadores recebem juros reais que esperam. Se ninguém se enganasse com a inflação, a curva de oferta agregada no curto prazo seria igual à curva de oferta agregada no longo prazo, ela seria vertical, tá? Mas por que a curva OA de curto prazo, que é a curva de oferta agregada, ela não tem inclinação
vertical, mas também não é horizontal, né? Ela é levemente inclinada. Ora, porque presumivelmente os salários e preços ajustam-se lentamente a um aumento da demanda. Então, assumiremos nesse capítulo que os trabalhadores se enganam. Ora, quando os trabalhadores se enganam, tá? Os salários e preços ajustam-se lentamente a um aumento da demanda agregada. Ajustar-se lentamente significa que alguém está se enganando. Então, para ficar bem claro aqui, para dar um exemplo, essa expressão se enganar, ela se refere à seguinte situação. Eu sou contratado hoje por um salário, digamos, de R$ 1.000, tá? Mas com o passar do tempo, mesmo no curto prazo, mês a mês, a gente sabe que os preços do mercado, tá? Os preços das coisas que nós compramos, como vestuário, alimentação, esses preços variam. Esses preços geralmente eles sobem com o passar do tempo. Isso significa que esse salário que eu estou ganhando hoje, esse salário que eu fui contratado para trabalhar, esse salário de R$ 1.000, que é chamado de salário nominal, tá? Quando os preços, digamos, daqui a 3 meses eles subirem, tá? Daqui a 3 meses, em termos reais, eu não vou estar ganhando mais os R$ 1.000 que eu ganho hoje. Porque hoje, com os R$ 1.000 que eu fui contratado, digamos, eu aceitei esse salário de R$ 1.000, porque com R$ 1.000 por mês eu consigo comprar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu necessito, né? Ou seja, eu consigo me manter, eu consigo sobreviver tranquilamente, tá? Mas digamos, supomos que daqui a 3 meses os preços gerais subam, tá? Esse mês aqui, por exemplo, nós tivemos o aumento da tarifa da energia elétrica no país. Então, ora, se os preços das coisas, dos bens e dos serviços que eu demando mensalmente, eles sobem, então isso significa que o meu salário real, entre outras palavras, o meu poder de compra, ele diminui, tá? E o salário real, essa expressãozinha aqui, que é o salário nominal dividido pelo nível de preço. Geralmente esse nível de preços aqui, ele é o nível de inflação. Só que tem um detalhe, as pessoas, elas nem na maioria das vezes elas não se dão conta disso. Por exemplo, uma pessoa é contratada por R$ 1.000, mas ela é contratada por R$ 1.000 e salário só vai ter um reajuste, digamos, daqui a um ano. Mas as pessoas não se dão conta de que no curto prazo, digamos daqui a 6 meses, os preços das mercadorias aumentam, então o poder de compra dela diminui, tá? É nesse sentido que as pessoas se enganam, tá? No longo prazo as pessoas não se enganam, porque as pessoas sabem que em longo prazo realmente elas de fato vão ser afetadas por esses aumentos de preços, que eles são mais visíveis, digamos, as pessoas conseguem sentir esses aumentos de preços no curto prazo, tá? Então vamos dar um exemplo mais claro aqui, um exemplo real. Vamos pegar aqui, eu peguei um índice de preço, um índice de inflação desse site aqui, o IPA-Data. Eu peguei o índice de inflação, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Eu peguei o das despesas pessoais, coloquei nessa planilha em Excel, tá? Olha aqui, nós temos ele a partir do ano de 1980, do mês 10 do ano de 1980, para as despesas pessoais a nível de Brasil, tá? E no ano de 2010, de fato, tá? Isso é fato real. Eu fui contratado exatamente por esse salário aqui, tá? Salário de R$ 1.000 no ano de 2010. Eu fui contratado no mês 4, no mês de abril, e eu trabalhei até o mês de janeiro do ano de 2011, tá? Então eu coloquei aqui mês a mês esse valor de R$ 1.000, que foi o meu salário nominal, era o que eu de fato ganhava na época, né? E daí aqui nós temos então os índices de preço. Então nós temos aqui na coluna B e na coluna C,
dois tipos de índices de preços para esse período aqui, tá? A diferença é que há uma pequena diferença na forma de calcular cada um dos índices, mas esses índices refletem o que? O nível de inflação, o nível da variação dos preços, isso mês a mês. Então o que eu peguei? Eu peguei aqui, gente, esse salário de R$ 1.000 que eu ganhava na época, tá? Todo esse período, tá? Não houve variação no meu salário nominal do dia que eu fui contratado até o dia que, que eu pedi para sair da empresa. Eu recebi R$ 1.000, tá? Mês a mês. Então eu peguei esses R$ 1.000 aqui e eu dividi pelo índice de preços, né? Pelo índice de preços aqui, tá? Fiz essa divisão, tá? E vamos traçar um gráfico aqui, um gráfico de linhas, para a gente ver se esse comportamento ele é homogêneo durante o tempo, ele é igual, tá? Então olha só, a gente percebe o seguinte, olha só como o salário real ele é muito diferente do salário nominal, e a maioria das pessoas não se dão conta disso. Eu fui contratado aqui, eu aceitei esse salário real aqui, que foi o salário que eu acreditei naquela época que era um salário suficiente para suprir as minhas necessidades correntes do mês, tá? Aqui nesse mês aqui, a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto período, quarto mês aqui, então, quinto aliás, eu tive todo esse levante aqui, que eu saí da casa dos 1.515 salário real e eu pulei para a casa dos 5.000, que está exatamente aqui. Olha só. Aí depois ele caiu, ele foi caindo, tá? Mas olha só, vamos considerar somente os extremos de todo o período, ou seja, a data que eu entrei e a data que eu saí, tá? Observando essa linha aqui, uma linha horizontal, a gente verifica que aqui nesse último valor aqui, tá? Esse último valor aqui está abaixo do primeiro valor, ou seja, depois de todo esse período que eu trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, tá? A partir do 10º mês, em termos reais, eu estava ganhando menos do que quando eu fui contratado. Em termos reais, significa que no 10º mês eu não conseguia satisfatoriamente, digamos, se aqui no primeiro mês onde eu fui contratado eu conseguia pagar todas as minhas contas de forma satisfatória, tá? Significa que aqui no último mês, e não sobrava dinheiro nenhum, significa que no último mês eu já não conseguia fazer isso, tá? E ficava com saldo negativo devendo. A gente vê, olha aqui, ó, a diferença aqui entre esse primeiro valor 1.515 menos 1.204 é realmente muito maior. Então as pessoas não se dão conta disso, tá? Isso aqui, 10 meses a gente considera como curto prazo. No curto prazo, as pessoas elas se deixam enganar. Elas não levam em consideração essas variações, ainda que pequenas, que os preços gerais da economia eles sofrem. E os preços da economia sofrendo essas variações positivas, ou seja, aumentando, significa que o salário real das pessoas ele vai diminuindo, como foi de fato aqui no meu caso, na minha situação, né? Então, como a curva de Phillips ela trabalha no curto prazo, olha só o que o autor coloca: assumiremos nesse capítulo que os trabalhadores se enganam. É o que foi acontecendo no meu caso, né? Então, nessa versão, a curva de oferta agregada, na curva de oferta agregada, vamos ver aqui